Pera aí. Me explica essa parada direito. Você está me dizendo que você é levita porque você toca no louvor lá na sua igreja, é isso mesmo? Eu sinto lhe informar, meu irmãozinho, eu sinto lhe informar, minha irmãzinha, mas vocês estão redondamente enganados. Calma, antes de ficar putinho comigo, eu convido vocês a fazerem um estudo bíblico bem honesto para a gente entender quem era Levi, quem eram os levitas e quais eram as suas funções tribais e sacerdotais naquele país chamado Israel, que já acabou há mais de 2.000 anos atrás, há 2.500, 2.400 anos atrás. Que isso, Miguel? Calma, não, calma, nós vamos contar a história, não arranque seus cabelos e com muita calma e paciência eu vou explicar para você que você não é levita. Ah, mas o meu pastor diz que eu sou levita. Ele fala, os levitas podem subir ao altar. E o seu pastor não sabe nem o que é altar. Ele não chamaria púlpito de altar se ele soubesse o que é um altar. Mas essa é outra história. O que convém aqui é mostrar para vocês quem eram os levitas. E aí você vai entender de uma forma honesta e clara que os levitas são povos judeus, não cristãos. Eu sei que o cristianismo hoje é todo misturado, né? A galera pega elementos de fé hebraica, de fé judaica e mistura tudo com cristianismo e fazem uma lambança terrível. E é por isso que algum idiota ali nos anos 90 começou a chamar os músicos de igreja de levitas. Por quê? Existem alguns versículos bíblicos que explicam que uma das funções dos levitas, de alguns levitas, de meia dúzia de levitas, de toda a tribo, meia dúzia ali estava encarregado de fazer a música. Mas não é esse o fator principal que determina um levita, muito pelo contrário. Isso aí só foi instituído depois, mas a função da tribo era outra. E qual seria? Legal, turma. Para você entender bem o que é um levita, você tem que entender que um levita é uma parte tribal dos judeus primitivos. Tá? Nós estamos falando aqui primitivos porque é isso mesmo, é primitivo. Né? O ser humano tinha acabado de sair da era da pedra lascada, ou seja, saiu das cavernas, e nós estamos falando ali do período do bronze, quando o ser humano começou a ter as suas primeiras experiências sociais. O ser humano deixou de ser bicho ali naquele momento, de vagar pelo... E ainda era bicho, ainda assim existiam muitos nômades nessa época, não era um ser 100% social igual é hoje, então nós temos que entender essa realidade. Cadê a minha caneta? Então, para você entender legal, né, que você não é um levita, antes de tudo você tem que entender que você não é um judeu. Por quê? Porque para você ser um judeu, automaticamente um levita, você tem que ter certeza que você é descendente de Abraão. Mas tem que ser Abraão. Não pode ser o irmão de Abraão, Arão, não pode ser a irmã de Abraão, não pode ser nenhum outro habitante da terra nessa época de Abraão. Você tem que ser tataraneto de Abraão, tá? Mas não basta ter certeza que você é da linhagem de Abraão. Para você ser um judeu, automaticamente um levita, você tem que lembrar que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Se você for filho de Ismael, você não é judeu, você é um ismaelita ou qualquer outra coisa assim. Para você ser um levita, você tem que ter certeza que você é descendente de Isaque. Mas não basta ainda ser isso, você tem que ter certeza, né, que Isaque teve 2 filhos, Esaú e teve Jacó. Né? Você tem que ser filho de Jacó. Não adianta, se você for filho de outro, não resolve. Mas também não resolve, porque lembrando que Jacó teve 12 filhos. Né? Vamos pôr 12.
E dos 12, você tem que ser descendente desse cara aqui, ó, Levi, tá? Aí sim você vai ser um levita. Lembrando que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, por isso que o povo chamado de israelita, e esse povo, depois que foi descendente de Jacó, né, eles ganharam uma terra que futuramente veio a ter o nome de Israel. Ou melhor, era Canaã, mudou para Israel depois por causa de Jacó, ou seja, por causa de Israel. Enfim, quem habitou essa terra e quem administrou essa terra foram os 12 filhos de Jacó, entre eles Levi. Então, vamos explicar aqui quem eram os levitas. Os levitas, né, eram uma tribo formada pelos descendentes de Jacó. Essa tribo, né, conforme já foi prometido lá em Deuteronômio 18, essa tribo não receberia terra. Então Israel estava ali, né, essa caneta está ruim, Israel estava ali e foi dividido em 12 pedaços. 12 pedaços, mas eram 13 tribos, né, sendo 11 filhos de Jacó e mais 2 de José, que também era um dos filhos de Jacó. Enfim, são 13 tribos, e uma das tribos, né, como Israel foi dividido em 12 pedaços, uma das tribos ficou sem terra, porque Deus disse à tribo de Levi, aos descendentes de Levi: a sua porção não vai ser aqui na terra, a sua porção vai ser o direito de ser sacerdote. Então eu te pergunto, você é sacerdote lá na sua igreja? Não, eu só toco. Então você não é levita. Você tem responsabilidades religiosas na sua igreja? Quando eu digo responsabilidades religiosas, não é ir lá fazer ensaio, não. Né? O levita ele tinha responsabilidades religiosas, desde fazer o holocausto. Você faz o holocausto? Não, então você não é levita. Você recita os salmos na sua igreja? Canta lá os salmos recitando? Não, você não é levita. Você prepara o culto? Você limpa a sua igreja? Não, eu só toco. Você não é levita. Ah, mas você leu o Talmud? Eu nem sei o que é Talmud. Ótimo, você não é levita. Calma, não fica puto, você ainda tá aí? Respira, tá passando mal? Bebe uma água. Quer continuar? Se não quiser, para o vídeo agora, né? Que tem mais. Os levitas eram responsáveis pelo sacerdócio judaico, até mesmo antes do judaísmo ser oficialmente chamado judaísmo. Tá? Todos os rituais, desde a época do tabernáculo, antes de se construir o templo, né, bem antes do rei Davi e Salomão construírem o templo, né, quando Deus era adorado lá nos tabernáculos, ou melhor, antes do tabernáculo, né, quando o povo saiu lá do Egito e começou as suas primeiras práticas religiosas no deserto ainda, né, era a tribo de Levi que ficou encarregada da parte sacerdotal. Eu sei que depois que o templo foi construído, orientaram-se ali, alguns levitas, pegaram meia dúzia de levitas para servir ali com a música. Lógico que esses levitas, que eram músicos, também tinham as responsabilidades no sacrifício, nos rituais, enfim, eles eram os sacerdotes, eles tinham que fazer até mesmo favores religiosos para as casas onde eles habitavam, né? Se o levita estava ali na tribo de Dan, de Manassés, de Efraim, não interessa. Ali eles tinham os seus deveres sacerdotais, né? E eles tinham também os seus direitos, como, por exemplo, receber o Maaser Hashon, que significa o dízimo dos levitas. Você recebe dízimo lá na sua igreja? Eu acho que não, né? Então você não é levita. Lembrando que o dízimo nunca foi em dinheiro, tá? Nessa época aí os dízimos eram algo puramente, né, era composto por produtos agrícolas. Fato é que lá em Tito 3, versículo 9, pode ler o capítulo 3 todo, você vai perceber, né, que
Deus nos dá a orientação de não ficar entrando em contendas e também não entrar nesse negócio dos antepassados. Eu imagino que a galera estava lá batendo boca. Será que eu sou da tribo de Levi? Será que eu sou da tribo de Dan? Não, esquece isso, né? Então está escrito lá em Tito para parar de perder tempo com essas coisas, de saber com que tribo que eu era, ou se eu era, se eu não era. Isso é uma chatice infinita e a gente tenta levar essa chatice até os dias de hoje. Ora, mas se eu não sou um levita, então o que eu sou, afinal? Eu vou te contar o que você é. Você é um worshipeiro, sem cultura. Sem cultura porque você não entende da Bíblia, não conhece os seus próprios antepassados e confunde a sua raiz judaica com a sua raiz cristã. E você é sem cultura também porque você toca uma música que não tem nenhuma relevância artística, cultural, não tem uma boa harmonia, não tem uma boa melodia e uma letra que, pelo amor de Deus, parece até uma reza. Ô, tá ofendidinho, ficou dodói. É uma brincadeira, meu irmão. Olha, apesar das brincadeiras, que tem sim um fundo de verdade, apesar disso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Eu espero de coração que essas palavras ditas aqui entrem na sua cabeça, porque é justamente esse jargão religioso que a gente tem, esses jargões, essas expressões crentescas, que enraizam a nossa religiosidade e nos impedem de enxergar com lucidez a essência do que é o cristianismo. E quanto menos desses jargões e dessas nojeiras religiosas a gente tiver, mais a gente vai entender da essência daquilo que Cristo vem nos propor. Né? E realmente se desprender da religiosidade é algo muito doloroso, porque a gente tem que desprender de algo que vai acabar nos responsabilizando pelas nossas próprias mazelas. Na religião é muito fácil, você culpa um sistema, você culpa outra coisa, você passa a responsabilidade que é sua para outro ou para um sistema. Mas aqui não, cara, aqui não. Aqui a gente vai tentar entender que ministério de louvor não existe, ministério nosso é um só, que é pregar a palavra e ser exemplo, ser luz nesse mundo, só isso. Ah, mas eu sou do ministério da música, isso não existe, isso é uma outra ladainha que colocaram na sua cabeça, depois a gente vai falar disso com mais detalhes. Eu espero que até aqui você tenha tido a esportiva de ouvir até o final, eu espero que isso tenha causado em você algo bom e que haja frutos. Então, observa isso que eu estou falando, coloca na balança, vê o que é que faz sentido para você, o que não faz, retém aquilo que você julga que é bom, mas sempre seja crítico, inclusive as palavras que eu digo, sempre seja crítico, sempre avalie tudo, avalie o seu pastor, avalie os seus líderes, questione sempre o que é que está acontecendo e não tenha medo disso não, tá? A nossa liberdade de fé ainda prevalece. Ainda porque eu acredito que em breve a gente não vai ter toda essa liberdade mais não. Em breve, ainda temos. Encontro você no próximo vídeo. Até lá.